Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Paula e hoje nós vamos fazer uma receita de doguinho. Gente, doguinho é o nome de um salgado ou de um pãozinho que tem salsicha no meio. Por que esse nome? Porque ele é pequeno e ele parece um doguinho. Então, com essa mesma receita da massa, nós vamos fazer um pão de frango. Assistam até o final. Bom, gente, como vocês podem perceber, eu tô um pouco gripada e eu tô com um pouco de preguiça de sovar essa massa na mão. Então eu vou bater na batedeira. E olha que eu gosto de colocar a mão na massa, mas vamos lá. A receita vai estar aqui abaixo nas descrições. Para quem for sovar nas mãos, sove por 10 minutos. Quem for bater na batedeira, bata com o gancho na velocidade alta por 6 minutos. Essa massa, vocês vão primeiro colocar os secos, depois coloque os líquidos. E o leite precisa ser morno, principalmente se o tempo tiver frio, tiver um tempo assim frio. Então, depois de bater, depois de sovar essa massa, eu enfarinhei a minha mesa com farinha de trigo e eu vou abrir essa massa aqui. Na realidade, não precisa nem abrir. Por quê? Porque eu sovei na batedeira, né? À medida que a batedeira foi batendo, ela foi sovando por 6 minutos. Olha como que essa massa é boa. Daqui, eu só vou fazer uma bola e vou levar para descansar num bowl com um pouquinho de farinha no fundo por aproximadamente 35 minutos. Depois de levar para um bowl... Gente, eu coloquei muita farinha, não precisa disso tudo de farinha, tá? Depois de levar para descansar por 35 minutos, o que a gente vai fazer com esse bowl? A gente vai cobrir ele com plástico filme e cobrir com pano de prato e colocar dentro de um forno ou colocar num lugarzinho quentinho na sua casa. Não é para ligar o forno, é só para ele ficar no lugar mais quentinho para essa massa começar a fermentar, porque a gente está usando fermento biológico seco. Entenderam? Então, depois de ter sovado essa massa, a gente vai levar ela para descansar num bowl coberto. Depois dessa massa ter descansado aqui, a gente vai cobrir e levar para descansar. Depois dessa massa ter descansado, a gente vai trabalhar essa massa. Como que a gente vai trabalhar essa massa? A gente vai lá para a nossa bancada, eu estou usando aqui a minha micro mesa de mármore. Lembrando que eu posso colocar, ao invés de quem quiser enfarinhar, colocar farinha para essa massa não grudar, coloque. Mas quem quiser colocar óleo, também pode colocar. Se for usar farinha, coloque pouca farinha e passe farinha também no rolo, para que não fique grudando. Se for usar óleo, ele não vai grudar. Primeiro, eu vou mostrar como fazer, caso você queira que fique tudo padronizado. Eu vou começar a fazer aqui, vou pesar para poder fazer o pãozinho, o nosso pãozinho. Que essa massa serve para fazer o doguinho, que tem o recheio de salsicha, e serve para fazer o pãozinho. Eu vou estar fazendo aqui o pãozinho de frango. O que foi que eu fiz? Para poder padronizar, eu pesei. Depois de pesar, eu abri essa massa. Uma vez que tá tudo do mesmo tamanho, não importa se ele vai ficar um pouquinho torto ou não, porque é pão, né, gente? Então, o que eu faço? Abro, coloco uma quantidade, não muita, de recheio. Aqui eu tô colocando frango, mas pode ser o recheio da preferência de vocês. Olha como que se fecha. A gente vai juntando para cima as pontas. A gente vai unindo as pontas, formando uma trouxinha. Observe. Depois de formar essa trouxinha, eu vou repetir bastante aqui para vocês memorizarem, porque é muito gostoso, eu acho que vale a pena vocês fazerem. Pode usar qualquer recheio. O importante é fazer a massa. Então, depois de colocar o recheio, a gente vai bolear com delicadeza para que esse recheio não abra. Depois de bolear, a gente vai levar para um tabuleiro, pode ser untado ou enfarinhado, ou pode colocar teflon,
ou papel manteiga. Mais uma vez, para vocês entenderem. Aqui é uma forma de fazer, né? Depois de ter pesado, coloquei as bolinhas lá do lado, estão todas do mesmo tamanho. Depois de ter pesado, eu pesei 70 gramas. Cada bolinha dessa tem 70 gramas. Eu abri, depois de abrir, eu coloco o recheio. Depois de colocar o recheio, olha como que se fecha. A gente vai fazendo uma trouxinha, como se a gente fizesse uma trouxinha de roupa. Então, aí a gente une as pontas, depois coloca essas pontas para baixo e boleia. De uma forma firme e ao mesmo tempo delicada. Aí a gente coloca para descansar, porque depois aí a gente vai fazer tudo isso vai rechear todos os pãezinhos. Vamos fazer o mesmo processo. E a gente vai levar para descansar mais uma vez. Observem. Agora que vocês já estão craques em como fechar um pãozinho de frango, prometo que essa vai ser a última explicação. Eu tô fazendo de todos os ângulos para que vocês entendam. Porque é fácil, é super simples. Vocês podem colocar qualquer outro recheio. Eu tô usando aqui o de frango, mas vocês podem usar qualquer recheio. Observe como que fecha. Então, vamos fazer mais uma vez para que vocês entendam. Agora que eu acho que tá todo mundo craque, né? Em fechar um pãozinho. Tá todo mundo craque nisso. Então, lembrando que depois de fechar o pãozinho, a gente vai levar essa massa para descansar por 40 minutos. Depois de todos os pãezinhos fechados, boleado, a gente vai colocar numa bandeja com papel manteiga. O que que vai fazer? Você vai pegar uma gema, vai bater essa gema e vai passar, pode colocar orégano também, misturado com a gema, vai passar por cima do pãozinho, caso você queira. Se não quiser, só bata a gema do ovo e pincele no pãozinho, ok? Agora aqui eu vou explicar como fazer o doguinho, lembrando que é a mesma massa. Aqui eu vou estar colocando na bancada, ao invés de colocar farinha, que seria uma opção também, eu vou colocar óleo. Eu tô usando aqui o óleo de girassol. Então, é a mesma massa, só que eu vou fazer abrir de uma forma diferente. Eu vou untar com óleo. Só para vocês verem que dá certo também. A gente vai abrir normalmente e o doguinho, ele é pequeno. Por que doguinho? Porque no diminutivo, porque ele é pequeno. Eu não sei como chama na cidade de vocês, mas a gente chama como doguinho. Pode ser cachorro quente também, mas como é pequeno, então é doguinho. A gente corta a salsicha, lembrando que eu fermentei essa salsicha por 8 minutos aproximadamente, antes de colocar ela aqui, tá? Eu fermentei ela, ferventei, né? Sequei. A gente seca com o papel toalha antes de colocar aqui. Vocês vão ver que eu vou estar secando. E a gente corta em tiras, a gente mede a salsicha e a gente enrola. A gente vai enrolar essa salsicha. Pode cobrir totalmente a salsicha ou pode deixar as bordazinhas dela do lado de fora. Então, eu tô secando com papel toalha.
E aqui eu vou enrolar, vou fazer um mini pãozinho, o doguinho. Vamos fazer mais uma vez para que vocês entendam como enrolar. Super simples. Cortamos a tira, a gente cortou a salsicha, teve salsicha que eu cortei em 4 e teve salsicha que eu cortei em 3. Só para vocês terem noção do tamanho, que é um doguinho, porque é pequeno. Então, eu enrolo, fecho as laterais, coloco para descansar. O mesmo processo do pãozinho, a gente vai colocar numa forma, pode ser untado enfarinhado ou pode ser uma forma com papel manteiga. Depois da gente fazer esse processo com todos os doguinhos, a gente vai pincelar gema de ovo. E nessa gema de ovo, a gente pode misturar um pouquinho de café. Isso mesmo. O café misturado com a gema vai ajudar a render mais e vai ajudar essa gema a ficar mais rala. Depois de rechear, deixar eles descansando por 40 minutos antes de levar para o forno. Lembrando que o forno precisa ser 180 graus por 20 minutos. Aqui eu deixei, até passou um pouquinho do ponto, né? Mas vocês observem, mas o forno é 180 graus por 20 minutos aproximadamente. Essa receita, esse pãozinho e esse doguinho é muito gostosa. A massa fica macia, fica muito gostoso. Eu espero que vocês gostem, que vocês façam, comentem se vocês fizeram. Qualquer dúvida pode perguntar. Eu sabendo, eu posso responder. Se eu não souber, eu falo que eu não sei, não tem problema com isso. Mas essa receita é muito gostosa. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se vocês gostam de conteúdo como esse, se inscrevam, ative o sininho das notificações e compartilhe para que outra pessoa possa fazer também. E até a próxima!